Muito bem. Vamos abrir a nossa sessão ordinária. Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Essa presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e recebe o expediente. Vamos fazer agora a lista da chamada dos oradores do pequeno expediente deste dia 26 de setembro de 2025. Tem a palavra o delegado Olim, a deputada Márcia Lia, o agente federal Danilo Dallas, Luiz Cláudio Marcolino, Sebastião Santos, Maria Lúcia Amari, Edson Giriboni, Bruno Zambelli, deputado Donato, deputado Reis, Tainara Faria, André Bueno, Marcelo Aguiar, Dani Alonso, Rômulo Fernandes, Fábio Faria de Sá, Tiago Auríquio, Itamar Borges, Dr. Jorge do Carmo, Andréa Werner, Carla Morando, Solange Freitas, Rafa Zimbaldi, Capitão Telhada, Delegada Graciela, Tenente Coimbra, Rodrigo Moraes, Carlos Janazzi, presente, tem a palavra pelo tempo regimental, e agradeço a atenção e quero desejar-lhe um novo tempo de colaboração mútua aqui entre nós, que temos estado bastante presentes na abertura das sessões aqui da Assembleia Legislativa, mas eu fico feliz, contente mesmo de quando entro aqui no início da tarde e o vejo como um dos mais assíduos deputados presentes praticamente diariamente, todos os dias em que seja possível falarmos. Muitas vezes estamos ambos presentes e agora vou mais e mais estar colaborando consigo também. Tem a palavra, caro deputado Carlos Janazzi. Senhor presidente, deputado Eduardo Suplicy, é uma honra novamente tê-lo aqui no plenário. Vossa Excelência faz muita falta aqui no plenário, com seus pronunciamentos, com a sua presença. Vossa Excelência, que tem um histórico, é um exemplo de luta em defesa da democracia brasileira. Vossa Excelência, que já passou por vários cargos, foi eleito para vários cargos, né? Vereador, deputado estadual, federal, senador da República, e de volta ao parlamento estadual, tem dado uma grande contribuição para a história política do nosso país. Vossa Excelência esteve presente, está presente na história, né, nos últimos acontecimentos da recente história política do nosso país, sobretudo na defesa da democracia e da cidadania. Eu tenho dito que Vossa Excelência é uma entidade, né, é um patrimônio, uma reserva ética da política brasileira. E quero, senhor presidente, aqui fazer mais uma denúncia contra a Secretaria da Educação, contra a gestão Tarcísio Feder, que todos os dias, praticamente, todas as semanas, tem um ataque, uma publicação, seja uma resolução, uma portaria, um comunicado, para prejudicar a educação do Estado de São Paulo, para atacar os profissionais da educação. Dessa vez, foi distribuído um comunicado para as escolas da rede estadual, para as diretorias de ensino. Senhor presidente, é um absurdo que eles estão orientando aqui, com base numa resolução, a resolução SEDUC 95, de novembro de 2024, a Secretaria da Educação, incompetente, irresponsável,
leviana, senhor presidente, porque não fez o planejamento correto e não contratou professores para ocupar todas as aulas do ano letivo, né? Já não tem professores efetivos, porque ela está reduzindo o número de professores efetivos. E não contratou professores categoria O para preencher as aulas que estavam abertas, sem professores, né? E agora, o que ela faz? Para cumprir, o que ela está dizendo aqui, a justificativa, para cumprir o ano letivo, ela está retirando as professoras e professores, tanto das salas de leitura, como também do PROAT, que é o Projeto de Apoio à Tecnologia e Inovação, destruindo praticamente na prática esses projetos, o projeto da sala de leitura e o PROAT, e trazendo esses professores, obrigando esses professores a ocuparem essas aulas agora, senhor presidente, já praticamente no final do ano letivo. Isso é um absurdo, isso é um atentado contra a educação, contra os professores que estão nesses projetos desde o início do ano, que foram entrevistados, que passaram por um processo rigoroso para estarem à frente desses projetos, sala de leitura e PROAT, e agora estão sendo desligados, estão sendo obrigados a preencher essas aulas, porque a secretaria não fez a contratação e poderia ter feito isso, e ela foi alertada, senhor presidente, não foi falta de aviso, né? Vários professores foram demitidos, sobretudo professores categoria O, que ficaram sem aulas durante todo esse período, né? Então, nós tínhamos e temos aulas, cargos sem a ocupação desses professores, alunos sem aulas e professores desempregados. Olha só a contradição, o abismo, a incoerência, que é fruto do descaso, senhor presidente, da incompetência, mas eu diria que é mais do que... Eu falei em descaso, em irresponsabilidade, falei também em leviandade, mas é muito mais do que isso. É um projeto, na verdade. A Secretaria da Educação, não é a Secretaria, essa gestão do Tarcísio Feder tem um projeto de destruir a educação do Estado de São Paulo, em todos os seus níveis. Essa é a verdade, por isso que isso acontece. É um governo que não tem compromisso nenhum com a educação, muito menos com esses projetos, com PROAT, com sala de leitura. Ele cria e destrói ao mesmo tempo, sem nem avisar os professores. Então, é isso que está acontecendo. Nós estamos tomando providências para que haja revogação, anulação imediata desse comunicado e dessa orientação. E que a secretaria que faça a contratação emergencial, senhor presidente. Tem milhares de professoras e professores sem aulas na rede estadual. É muito simples de resolver isso. Não tem sentido desmontar os projetos de sala de leitura e do PROAT. Isso vai também causar um grande prejuízo para os nossos alunos. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Então, nós exigimos que a Secretaria da Educação faça a imediata revogação, a imediata anulação desse comunicado, dessa orientação, e contrate professores que estão sem aulas. Nós temos milhares em todas as regiões do Estado. Quero ainda, senhor presidente, aproveitar para aqui manifestar mais uma vez o nosso repúdio, a nossa indignação com a tentativa do governo em aprovar o PLC número 9 de 2025, o projeto que ataca a ciência, que ataca a pesquisa e ataca, sobretudo, os pesquisadores e as pesquisadoras científicos do Estado de São Paulo. O projeto de lei do governador Tarcísio, que foi encaminhado à Assembleia Legislativa, e que o governo pretende votar agora, já, esse projeto. É um projeto que vai destruir, na prática, a carreira dos pesquisadores científicos do nosso Estado, os pesquisadores que estão na área da saúde, do meio ambiente, da agricultura e em outras áreas estratégicas. Esses profissionais, esses pesquisadores, terão a sua carreira destruída, senhor presidente, e nós teremos um grande retrocesso na pesquisa e na ciência do Estado de São Paulo. Então, nós somos totalmente contra esse projeto e faço um apelo aqui aos deputados da base do governo para que votem contrariamente.
E um apelo maior ainda para que o governo retire o projeto, para que ele não seja pautado pelo presidente, que o projeto não seja aprovado aqui na Assembleia Legislativa, porque nós sabemos que esse governo de extrema-direita, um governo proto-fascista, bolsonarista, ele tem ódio da educação, ele destrói a educação, a cultura está reduzindo as oficinas culturais, está atacando o projeto Guri, que são os projetos de cultura do Estado de São Paulo. Na educação, todos os dias eu falo sobre a destruição, e ele ataca também a ciência e a tecnologia. Então, o fascismo tem medo de educação, tem medo de cultura e tem medo de ciência. Isso é o fascismo, é o nazismo, senhor presidente. Então, aqui na Assembleia Legislativa, nós não podemos permitir que o governador afronte a ciência, destrua uma carreira que foi consolidada historicamente há muitos anos, né, pelos próprios pesquisadores científicos. Ela foi fruto de uma ampla mobilização e da luta desses setores. E nós temos que defender a carreira. Se o governo pretende realmente investir na carreira dos pesquisadores e cientistas, que ele invista nos salários, que ele melhore as condições de trabalho, que ele abra concurso público para contratar novos pesquisadores em todas as áreas, que ele abra concurso para contratar quadro de apoio para esses cientistas, esses pesquisadores, senhor presidente, que haja investimento, de fato, na carreira, valorização salarial, funcional, da melhoria da qualidade, da melhoria das condições de trabalho dos nossos pesquisadores e das nossas pesquisadoras. Então, se o governo tem realmente essa preocupação, mas nós estamos vendo que não. O governo pretende mesmo arruinar, sabotar a carreira dos pesquisadores científicos do Estado de São Paulo. Por isso que nós faremos tudo aqui, do ponto de vista regimental, do ponto de vista político, para que esse projeto não seja aprovado aqui na Assembleia Legislativa. E caso isso aconteça, espero que não, espero que a base do governo pense melhor e se comprometa com o povo de São Paulo, né, votando contra esse projeto, mas caso isso aconteça, nós vamos à justiça, senhor presidente, porque esse projeto ele também é inconstitucional. E, por fim, senhor presidente, quero ainda fazer um apelo que eu já fiz várias vezes aqui na Assembleia Legislativa, que é sobre a aprovação de um projeto de lei encaminhado pelo Tribunal de Justiça, aqui a Assembleia Legislativa, eu me refiro aqui ao PLC número 28, de 2025, que trata do adicional de qualificação para os servidores do Tribunal de Justiça, não para a magistratura, não, isso não é para os juízes, nem para os desembargadores, é para os escreventes, para os oficiais de justiça, para quem está lá carregando a justiça nas costas do Estado de São Paulo. O Poder Judiciário ele funciona, sobretudo, porque nós temos quase 40 mil servidores trabalhando lá na ponta, né, sustentando todo o aparato judiciário do Estado de São Paulo. Logicamente que os juízes têm a sua importância e os desembargadores também, mas sem os servidores, o fórum nem abre, por exemplo. Né, o fórum aqui, João Mendes, por exemplo, não vai abrir, porque não tem, né, o juiz sozinho não consegue trabalhar sem o escrevente, sem o oficial de justiça, por exemplo, sem os outros cargos. Então, nesse sentido, nós tivemos a realização de uma greve que teve como um dos resultados, senhor presidente, exatamente esse acordo de que o TJ enviasse um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, instituindo aqui uma adicional de qualificação para... é uma forma de valorização salarial dos servidores do Judiciário, que estão há muitos anos, como eu sempre digo, com salários arrochados e defasados. Então, é uma forma de... Não resolve a situação, senhor presidente, porque tem que dar um reajuste robusto para pagar as dívidas do passado. Inclusive, nós temos aqui o PLC número 30, de 2013, que o próprio Tribunal de Justiça encaminhou em 2013, também fruto de uma outra greve, uma greve de 127 dias, a greve de 2010. E até agora o projeto não foi aprovado. Eu consegui aprovar um regime de urgência desse projeto, ele está aqui pronto para ser votado a qualquer momento. Então, ele reconhece, né, e paga uma dívida de pelo menos 10%, 10,15%,
se eu não me engano, de perdas inflacionárias do passado. Então, nem isso foi pago ainda, senhor presidente, muito menos as perdas inflacionárias do último período e nem a reivindicação feita pelas entidades representativas dos servidores do Judiciário. Então, tem esse projeto, pelo menos, é alguma coisa, mas nem esse projeto foi aprovado ainda. Ele deu entrada aqui exatamente no dia 12 de agosto, e hoje nós estamos no dia 26, senhor presidente, dia 26 de setembro, e o projeto não foi aprovado ainda. Nós já temos um requerimento com assinaturas, um requerimento de urgência, né? Eu assinei esse requerimento. Agora, tem que ser pautado imediatamente esse projeto, né? Eu vi aqui, foi pautado o projeto da reforma agrária para os ricos, que nós votamos contra, foi pautado aqui o projeto de lei que, infelizmente, projeto que nomeou que o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, um bolsonarista da extrema-direita, e nós votamos contra também, logicamente, mas não foi pautado ainda esse projeto que tem acordo com todo mundo. Então, eu faço um apelo aqui ao Colégio de Líderes, ao presidente da Assembleia Legislativa, a todos os 94 deputados e deputadas, para que nós possamos votar em caráter de extrema urgência o PLC número 28 de 2025, senhor presidente. E, por fim, senhor presidente, para terminar a minha intervenção no dia de hoje, deputado Eduardo Suplicy, eu quero aqui manifestar o nosso total apoio às flotilhas que estão navegando rumo a Gaza, né, para levar mantimentos e remédios. São mais de 40 países envolvidos nessa empreitada humanitária, senhor presidente, para ajudar os palestinos que estão sendo soterrados covardemente, de uma forma hedionda, né, pelo governo fascista, de extrema-direita, de Israel. E faço aqui uma diferenciação, não estou criticando, senhor presidente, o povo de Israel, eu estou criticando aqui o governo, que é um governo de extrema-direita, um governo fascista que está cometendo um genocídio a céu aberto, televisionado, para o mundo inteiro ver, em cima da população da Palestina. Milhares e milhares de pessoas já morreram, estão morrendo, sobretudo crianças, mulheres, idosos, mulheres grávidas. O Estado terrorista de Israel está destruindo escolas, igrejas, hospitais, asilos. Senhor presidente, é uma destruição jamais vista recentemente, né? É um genocídio, não é uma guerra, não existe guerra ali, senhor presidente, ali é um massacre. Tá? Então, nós queremos manifestar a nossa solidariedade, o nosso apoio ao povo da Palestina, às flotilhas que estão navegando rumo a Gaza para levar mantimentos. É uma ação humanitária, senhor presidente, que está sendo ameaçada, né, de bombardeio pelo Estado terrorista, né, do atual governo de Israel. E, então, Palestina Livre, senhor presidente, quero manifestar aqui o nosso total apoio, dizer que o governo, o presidente Lula, no seu discurso na ONU, fez severas críticas ao que está acontecendo, né, e chamou pelo nome mesmo de genocídio, de massacre, e que já mais de 100 países estão reconhecendo, já reconheceram a Palestina como um Estado, né? Então, Israel está totalmente, é um país isolado, o Estado de Israel, em relação a esse massacre. Tanto é que o primeiro-ministro de Israel, agora na ONU, quando foi fazer o seu discurso, falou para o nada, teve um esvaziamento quase que completo do plenário, em sinal de protesto. Várias delegações saíram para não ouvir o pronunciamento dele, que é considerado hoje um genocida mundial. Então, é isso, senhor presidente. Palestina Livre, todo o nosso apoio e solidariedade ao povo da Palestina. Muito obrigado, senhor presidente. Caro deputado Carlos Janazzi, primeiro cumprimento Vossa Excelência por estar sempre muito atento a tudo que acontece, sobretudo na Secretaria da Educação, com os professores e estudantes. Mas eu também quero, antes que
Vossa Excelência deixe o plenário, dizer que eu também estou assinando, possivelmente com a sua assinatura também, esta manifestação de apoio à Global Summit Flotilla, que informa com grandes preocupações o escalonamento da violência praticada contra a sua frota. Há poucos dias de chegar em Gaza, neste 23 de setembro, em águas internacionais nas proximidades do sul da Creta, a flotilha de barcos que carrega ajuda humanitária sofreu ataques explosivos direcionados, tendo sido jogados nos barcos e em suas proximidades objetos não identificados, substâncias químicas irritantes. Pelo menos 14 bombas de efeito moral foram lançadas com produtos que não são considerados armas químicas por inúmeros drones que sobrevoavam a Global Summit Flotilla, causando danos significativos, além de obstruírem os rádios de comunicação, prejudicando o contato e pondo em risco os mais de 800 voluntários que fazem parte desta missão de solidariedade humanitária não violenta. Entre as embarcações atingidas pelos ataques estão brasileiros como Miguel Bastos Viveiros de Castro, cineasta ativista, no barco Catalina, Lucas Farias Guzmão, chefe de cozinha e ativista no barco Rio Lara, Gabriel da Silva Tobot, presidenta do PSOL no Rio Grande do Sul, Muhammad Sami El-Kadri, presidente do Fórum Latino-Palestino, coordenador da Frente de Defesa do Povo Palestino, ambos do barco The Spectre. E o governo brasileiro emitiu nota oficial no dia 24 de setembro, condenando o injustificado ataque à Global Summit Flotilla, reiterando que considera inadmissíveis atos violentos como os que ocorreram contra a flotilha e defendendo a liberdade de navegação. 8 dias antes de 16 de setembro, foi divulgado comunicado conjunto dos ministros das Relações Exteriores do Brasil, África do Sul, Bangladesh, Catar, Colômbia, Eslovênia, Espanha, Indonésia, Irlanda, Líbia, Malásia, Maldivas, México, Omã, Paquistão e Turquia, informando que qualquer violação ao direito internacional, aos direitos humanos dos participantes da flotilha, incluindo ataques contra as embarcações em águas internacionais ou detenção ilegal, motivará a responsabilização. Também por meio de seu canal oficial, no dia 16 de setembro, o governo brasileiro emitiu nota sobre a Global Summit Flotilla, instando as autoridades israelenses a respeitarem todas as normas do direito internacional e direito humanitário vigentes, assegurando a incolumidade dos civis e das embarcações de caráter estritamente pacífico e humanitário. Enquanto a Global Summit Flotilla já navegava em 16 de setembro, a Comissão de Inquérito Independente, nomeada pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, reconheceu finalmente que Israel vem praticando genocídio em Gaza. Segundo a investigação, as autoridades e forças de ocupação sionistas cometeram 4 dos 5 atos classificados de genocidas e definidos pela Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, assassinato, danos físicos e mentais graves, provocar deliberadamente condições de vida calculadas para causar a destruição de um povo e impor medidas para impedir nascimentos. Antes do crime do genocídio, tal ataque a uma frota de ajuda humanitária em águas internacionais, no meio do Mediterrâneo, é uma clara violação do direito internacional e do direito de navegação,
os quais o governo brasileiro tem reiterado que devem ser respeitados. Nesse sentido, solicitamos ao governo brasileiro que, para além da nota de condenação, una-se a outras nações para dar a resposta necessária ao Estado israelense. Assim, reivindicamos que o governo brasileiro siga firme na exigência da cessação imediata dos ataques e da tentativa de criminalização da Global Summit Flotilla, para que a preservação dos brasileiros que nela navegam, com a garantia de passagem livre e desimpedida, em conformidade com o previsto no direito internacional para a entrega de ajuda humanitária a Gaza, urgente diante da fome, da sede e da falta de condições de tratamento médico, saneamento e saúde impostas pelo cerco israelense como parte do genocídio. Além disso, como signatário da Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio e em linha com o direito internacional, pleiteamos que o governo brasileiro imponha sanções a Israel rumo à ruptura de todas as relações com o Estado genocida. Assim, nesse manifesto, os comitês e coletivos em solidariedade ao povo palestino, Aliança Palestina Recife e o coletivo Shireen Abu Akleh, de jornalistas contra o genocídio, o coletivo Palestina Livre da Baixada Santista, Comitê Cearense de Solidariedade ao Povo Palestino, Comitê Mineiro de Solidariedade ao Povo Palestino, Comitê Niterói de Solidariedade, Associação Cultural José Martí, no Rio Grande do Sul, Casa de Cultura e Política Casa Marx, Ciranda Internacional de Comunicações Compartilhada, Cordão da Mentira, CSP com Lutas, Central Sindical e Popular, Grupo de Pesquisa La Folipuc, de Goiás, CNPq, Instituto Paulo Fonteles de Direitos Humanos de Belém do Pará, Núcleo Palestina do PT, MES do PSOL, MNU, Movimento Negro Unificado, Movimento RT, o PUR, o PSTU, a Unidade Popular pelo Socialismo, a Revolução Socialista, o PSOL, a Corrente Socialista de Trabalhadores e Trabalhadores, a Emancipação Socialista, a GOI Palavra Operária, Sindicato dos Trabalhadores Químicos de São José dos Campos e região, Sindicato Jornalistas de São Paulo, Sindijus do Rio Grande do Sul, Sindipetro de Minas Gerais, Sindipetro do Rio de Janeiro, Sintrajude, Sintusp, Juntos, Faísca Revolucionária, Rebeldia, Rede Emancipa e ainda Rede Hugo Blanco, Universidade de Povos Livres, Federação Nacional dos Petroleiros, Coletiva Voz Ativa, por uma mídia para todos, Árabes e Judeus pela Paz, Organização Socialista Libertária, Centro Acadêmico Hugo Kremer, Gestão Elisa Frota Pessoa, da Universidade Federal do Paraná, Centro Acadêmico Anísio Teixeira, de Gestão Raiz e Pedagogia, também da Universidade Federal do Paraná, Frente LGBTQIAPN+, Revolucionária de Curitiba, Paraná, Coletivo Negro de Minerva de Oliveira, PCB de Curitiba, Paraná, Coletivo Novos Ramais, PSOL de Curitiba, Paraná, Movimento Popular O Povo pelo Povo, também de Curitiba, Paraná, Movimento Estudantil Uniperifa, também de Curitiba, Paraná, ainda de Curitiba, o Coletivo Vespa, Veganismo Solidário Popular Anticapitalista, e Coletivo Negro Enedina Alves, ambas de Curitiba, no Paraná, e o Centro Acadêmico de Estudantes Biológicos da Universidade Federal do Paraná, artistas Humberto Carrão, Tomás Aquino, Rodrigo Lopes,
acadêmicos e intelectuais: José Arbex Júnior, historiador e jornalista; Francisco Miralha, professor titular da USP; Cristina Queiroz, jornalista e doutora em letras; Abdel Latif Hassan, Abdel Latif, médico; Gabriel Bonduque. E eu também quero completar essa lista de assinaturas. Esse documento está sendo examinado e, sobretudo, pode-se contatar a Global Sumud Flotilla pela internet para também se expressar a solidariedade e os sentimentos em favor da paz, em favor daquilo que o Papa Francisco tanto, ao longo de sua vida, pregou, que vamos colocar em prática aqueles instrumentos de política econômica e social que venham a elevar o grau de justiça na sociedade, para que haja paz dentro de cada país e dentre os países. Mas eu quero aqui assinalar uma boa notícia, que a Justiça autorizou a Associação do Rio Grande do Norte a cultivar a maconha para uso medicinal. Então, conforme noticia G1globo.com, a Justiça do Rio Grande do Norte concedeu salvo-conduto à Associação Reconstruir para a Produção de Cannabis, nome científico da maconha com finalidade medicinal. A decisão autoriza a entidade a cultivar a planta e extrair o óleo utilizado em tratamentos da saúde. O salvo-conduto é uma autorização judicial que garante a realização de uma atividade sem que ela seja alvo de punição criminal. Na prática, significa que os integrantes da associação não podem ser presos ou processados por tráfico de drogas em razão da produção de cannabis para fins medicinais. Segundo a associação, a medida assegura respaldo técnico, médico e científico para a continuidade das atividades, afastando riscos de criminalização. De acordo com eles, o reconhecimento era buscado há 9 anos. A entidade atua de forma sem fins lucrativos e atende atualmente cerca de 700 pessoas no estado que fazem uso de fitoterápicos à base de cannabis. No âmbito nacional, o Superior Tribunal de Justiça determinou que a União e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, apresentem até o fim de setembro, ou seja, até 30 de setembro, e nós estamos no dia 27 de setembro, que possam a União e a Anvisa apresentar uma proposta de regulamentação para permitir que associações possam realizar o cultivo da cannabis para uso medicinal no Brasil. É muito importante que mais e mais possam os brasileiros estar tendo a possibilidade de utilizar a cannabis para fins medicinal. E aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, temos que assinalar que a Frente Parlamentar em defesa da cannabis medicinal e do cânhamo industrial, que é coordenada pelo deputado Caio França, e eu sou vice-coordenador ou vice-presidente. Nós temos realizado algumas audiências públicas e vamos continuar realizando para que este assunto seja logo resolvido. Mas eu também aqui
quero dizer o quão feliz estou para poder retornar à Assembleia Legislativa após um período de licença de 30 dias, durante os quais fiquei afastado por licença médica, pois, como acredito que muitos aqui, as senhoras e os senhores, saibam que durante a realização do 24º Congresso Internacional da Beyond Basic Income Earth Network, realizado entre 25 e 26 de agosto, no último, nas cidades de Niterói e Maricá, no Rio de Janeiro, e que teve uma repercussão nacional e internacional muito positiva. Foram mais de 400 representantes de mais de 45 países. Então, isso foi muito significativo. Mas, tendo eu tido um problema de saúde, precisei ser ali internado primeiro no Hospital Che Guevara, que é um hospital onde fui muito bem atendido, mas lá os médicos avaliaram que seria importante que eu pudesse implantar um marca-passo e um procedimento que pude, então, realizar no hospital da rede DOR, em Niterói, onde também fui muitíssimo bem tratado. E, desde então, eu precisei repousar, por isso pedi a licença por 30 dias aqui, mas estou voltando hoje, e trabalhei apenas de casa para garantir a boa cicatrização e fixação do aparelho. Mas eu agora já me sinto muito bem. Novamente, estou feliz em poder reassumir minhas atividades presenciais. Um dos motivos que me traz ao plenário hoje é uma notícia que considero muito relevante para todos os deputados desta Casa Legislativa. Gostaria de compartilhar que, no início desta semana, foi publicado o projeto de lei número 991, de 2025, protocolado por mim em coautoria com a deputada Marina Elu e o deputado Guilherme Cortes, e que institui a política estadual de renda básica de cidadania no Estado de São Paulo. Como costumo afirmar, a promoção da renda básica no Brasil e no mundo é, para mim, um projeto de vida. Aqui, no nível estadual paulista, considero que a criação de um programa nesse sentido será fundamental para avançarmos ainda mais na criação de uma sociedade mais justa, solidária e fraterna. Além disso, a implementação da renda básica de cidadania colocaria São Paulo no centro do debate nacional sobre desenvolvimento humano e proteção social, servindo de exemplo para que outros estados, municípios e até mesmo a União implementem em todo o Brasil essa condição que considero uma das melhores soluções para nossos problemas econômicos e sociais. O texto final do projeto foi fruto de uma construção longa e participativa. Foram realizadas 2 audiências públicas na Frente Parlamentar pela implementação da Renda Básica de Cidadania, em que as bases e diretrizes de nossa proposta foram definidas. Além disso, tivemos um período de consulta pública virtual por meio da plataforma Wikielu, da deputada Marina Elu. Por fim, diversas minutas foram debatidas com especialistas, como a professora Aldaís Sposati, professor Ladislau Dobor. O projeto de lei assegura a todos os habitantes do Estado de São Paulo o direito de receber um benefício monetário provedor das condições de existência digna, que é incondicional e independe de contrapartida e de condição socioeconômica
origem, raça, sexo, orientação sexual, identidade de gênero, idade, condição civil ou nacionalidade do beneficiário. Além disto, o texto prevê que a renda básica de cidadania será implementada gradualmente por etapas a critério do Poder Executivo até atingir-se a universalidade, que constituem público prioritário para a primeira fase de implementação, as crianças e os adolescentes, o que está alinhado com a proposta do grupo de trabalho que estudou a implementação da RBC no Conselhão. Gostaria de destacar que o projeto de lei esclarece que a renda básica de cidadania estadual complementa e se articula à renda básica de cidadania estabelecida pela Lei Federal 10.835, de 8 de janeiro de 2004, estando em plena consonância com seus princípios e objetivos. Convido a todas as deputadas e todos os deputados a lerem a proposição para que possamos juntos debater sobre a proposta, quem sabe realizar ajustes, eventualmente pedirem coautoria, sempre com vistas a garantir a liberdade e a dignidade real para todas as pessoas na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil. Então, esta presidência, cumprindo determinação constitucional, adita a ordem do dia com os seguintes projetos de lei vetados: número 1259, de 2019, 245, de 2021, 94, 603, 623, 872, 1000 e 1612, de 2023, 135, 586, 745, 748, de 2024. Havendo acordo de lideranças, antes de dar por encerrados os trabalhos, levantados os trabalhos, convoco Vossa Excelência para a sessão ordinária de segunda-feira, à hora regimental, sem ordem do dia. Sob a presidência do deputado Eduardo Suplicy, encerramos, portanto, os trabalhos da sessão ordinária de hoje, sexta-feira, 26 de setembro de 2025. Lembrando a você, telespectador, que a próxima sessão acontece na segunda-feira, a partir das 14h. Continue assistindo a programação da Rede Alesp.